A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. E hoje eu estou aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, com o objetivo de abençoar professores, ajudar professores na elaboração de suas aulas. E esse trimestre, esse segundo trimestre de 2022, nós estamos estudando sobre o livro do Apocalipse, o livro com a mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortações e promessas ao povo de Deus. E a nossa revista desse segundo trimestre é comentada pelo pastor William Barros, um pastor abençoado por Deus para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós já estamos na lição de número 11, que falaremos sobre a realidade do milênio. Se eu fosse você, ficaria até o final desta aula, porque hoje nós vamos aprender várias coisas que irão acontecer dentro do milênio, as características, quando começará o período milenial, o período do reino teocrático de Jesus, e hoje nós estaremos aqui para aprender mais sobre este período tão esperado pelas pessoas. Mas antes da gente ir para a nossa lição, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de você que é inscrito aqui no nosso canal, você que é professor, você que é aluno, você que assiste nossas aulas aqui semanalmente. Meu muito obrigado, que Deus continue te abençoando através aqui deste canal, que esse canal tenho convicção que tem sido uma bênção na sua vida. Continue compartilhando, continue comentando, curtindo, me ajude aqui a promover esse canal, porque de alguma forma a palavra de Deus será propagada. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar a fazer parte do canal do Pastor Edri. Se inscreve aqui embaixo, aqui, ó, não paga nada para se inscrever, é grátis. E toda semana eu estarei lançando aqui aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre a Palavra de Deus, você tem interesse em aprender mais sobre as Escrituras, se aprofundar mais dentro da Palavra, este é o canal certo. Se inscreva aqui e não tenho dúvida de que você será mais abençoado. E vamos para a lição? A lição de número 11 será relacionada no próximo dia 12, agora de junho, em toda a Assembleia de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que aderem assim aos ensinamentos da editora Betel. E hoje nós estamos na lição da realidade do milênio. Então vamos para o texto áureo, que diz assim: E foi-lhe dado o domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio eterno, que não passará o seu reino, e o único que não será destruído. Sabe onde está escrito isso? Daniel, capítulo 7, verso 14. Na verdade aplicada, o pastor William Barros afirma o seguinte: viver sob o governo de Cristo será mais uma demonstração do real significado da existência humana e de um viver com qualidade. Eita glória! Todo mundo quer uma vida com qualidade, todo mundo quer uma vida feliz. Porém, nós vamos aprender que para alcançar essa alegria, para alcançar essa qualidade, precisamos nos adequar à palavra do nosso Deus. Os objetivos da nossa lição hoje é mostrar o que acontecerá no mundo após a volta de Cristo. 2. Entender o que será o período do milênio. 3. Destacar as principais características do milênio. E o nosso texto de referência, você que não tem a nossa revista, se você quiser acompanhar onde eu estou localizado na lição, está em Daniel, livro do profeta Daniel no Antigo Testamento, capítulo 2, verso 44 e 45, e Daniel, capítulo 7, o verso de número 27. Vamos ler? Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra. Sem mãos ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho, fiel à sua interpretação. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Vamos para a nossa verdade introdução. Com o fim da batalha do Armagedon, se iniciará um tempo sem igual na história. Cristo implantará o seu reino sobre toda a terra. Todas as nações, povos e línguas estarão sob o seu governo, o justo Emanuel. Amém, irmãos? Então, antes de a gente começar aqui a nossa lição,
vamos orar como nós sempre fazemos, pedir graça ao nosso Deus para que Ele nos dê o entendimento desta palavra. Deus eterno que está no céu, nesta hora, Senhor, quero te apresentar a lição de número 11, Senhor, a realidade do milênio. Quero te apresentar cada um dos nossos alunos, dos nossos ouvintes que nesse momento estão estudando essa lição comigo. Senhor, nos dá o entendimento da Tua palavra, Espírito Santo nos dê a Tua graça para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra, para que ela faça as transformações necessárias dentro de cada um de nós, não só na minha vida, mas de todos os que estão me ouvindo neste momento. Amém? Então, queridos, nós já chegamos na lição de número 11, já oramos a Deus, pedimos a direção do Senhor, porque é importantíssimo. Então, nós já passamos aqui por várias lições, já passamos aqui pela lição da realidade do arrebatamento, já passamos aqui pela realidade da grande tribulação, as 70 semanas de Daniel, já passamos aqui pelo período na qual o anticristo estará atuando, ele junto com o falso profeta. Nós passamos por tudo isso. Semana passada nós estudamos sobre a volta do grande rei. Como a volta do grande rei? Com o período após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, que será um momento oculto somente para a igreja. Jesus vai vir nos ares, vai arrebatar os seus santos, aqueles que estão preparados, e porém aqueles que ficarem estarão participando do período da grande tribulação, na qual o Senhor derramará sobre esta terra a sua ira, as taças, as trombetas, e todos os juízos de Deus estarão presentes aqui no período da grande tribulação. Mas no final do período da grande tribulação, que é a última semana de Daniel, da profecia de Daniel, Jesus, ele aparecerá nas nuvens com poder e glória, todo olho verá, ele virá acompanhado da sua noiva, na verdade da sua esposa, que é a igreja, que foi arrebatada. Houve uma festa no céu, houve ali um período ali de alegria, de gozo, um casamento no céu. Então, a igreja voltará com o Senhor Jesus, e é nesse momento que o Senhor tratará com o anticristo e com o falso profeta. Então, o Senhor lançará os dois no lago de fogo. Então, o Senhor tratará com todos os confederados, e em seguida a este evento, o Senhor começará a tratar com Satanás. Satanás será preso por 1000 anos, e será lançado no lugar de tormento. Nesse período, Satanás não terá mais poder nenhum de atuar sobre esta terra. Ele estará preso por 1000 anos. Por quê? Nesse período de 1000 anos, o Senhor iniciará o seu governo, o período milenial. Nós tivemos aqui na lição passada, no tópico 2.3, se não estou enganado, um dos objetivos da volta do grande rei é inaugurar o seu reino milenial. Então, depois de tudo isso, dessa batalha aí contra o anticristo, contra o falso profeta, com Satanás sendo amarrado por 1000 anos, preso por 1000 anos, então o Senhor Jesus, ele estabelecerá o seu reino milenial. Um reino que muitas pessoas hoje vivem uma utopia em busca de um mundo de paz, de segurança, mas nós sabemos, nós que somos cristãos, que compreendemos a palavra do nosso Deus, nós sabemos que esse período de paz, de tranquilidade total, só se dará com o período milenial, com Jesus no governo, porque este mundo jaz no maligno. Então, não adianta você correr para A, para B, para governo X, para governo Y, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, não importa. Esses governos são humanos, eles são governos que vão falhar, em algum momento eles não vão cumprir com a sua palavra, não vão dar conta de acabar com a paz, com a fome no mundo, não terão poder de acabar com as guerras de nação contra nação, porque tudo isso está escrito na palavra do nosso Deus. Mas nós sabemos que quando Jesus vier governar, aí sim teremos um governo de paz, um governo de qualidade, e aqui na verdade aplicada diz que será um tempo na qual nós viveremos um período de qualidade de vida, na qual não terá mais o mal operando. Satanás estará preso. Hoje, o mal opera sobre este mundo, porém, nós como igreja somos guardados pelo Senhor. Nós sim gozamos um pouco da paz que excede todo o entendimento, porque Jesus é o príncipe da paz. E uma vez que eu e você acreditamos e temos Ele como Jesus de nossas vidas, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores sobre nossas vidas, nós temos o reino de Deus implantado de maneira invisível dentro de nós, e nós podemos sim gozar desta paz que o mundo procura, mas nós cristãos já nos beneficiamos desta maravilha, porque a paz é também um dos frutos do Espírito Santo de Deus. Então, eu e você já temos a paz de Cristo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós sabemos que o mundo
procura a paz, mas a paz está em Jesus, e nós já gozamos um pouco deste período milenial. Um pouquinho do que será no milênio, a igreja hoje já está provando. Então, vamos para o tópico 1. Um tempo de profunda transformação. O mundo viverá um tempo sem igual de restauração e paz com o fim da grande tribulação. Tá vendo o que eu falei? O mundo começará a viver um tempo de paz e de restauração. Restauração, o que é restaurar? Restaurar é a ação de fazer com que algo volte ao seu estado natural. Quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden, então o Senhor ali projetou um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. O homem não precisava dessa correria de hoje, não existia o pecado, não existia a maldade, os animais não eram ferozes, então tudo funcionava de maneira como Deus queria, então na paz. Porém, nós sabemos que quando o homem foi seduzido pela serpente, pela antiga serpente, o dragão, o homem foi seduzido, então o homem deixou ser levado pelas mentiras de Satanás, e então o pecado passou a habitar no homem. Então, foi nesse período que ali rompeu-se o original de Deus, aquilo que Deus havia projetado. O homem agora passa a ter um defeito, que é o pecado. Não está mais de maneira original, sem pecado, sem mancha, sem ruga. Porém, nós sabemos que quando Jesus ele vem aqui à terra, sua primeira vinda, e morre, entrega a sua vida na cruz do Calvário por todos nós, aí todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus, nascem de novo da água do Espírito, então começam novamente a gozar da paz e da tranquilidade que o nosso Deus dá. Mas nós sabemos que enquanto nós estivermos nesse mundo, somos uma igreja militante, somos pessoas que vão ser perseguidas, atribuladas, porque o nosso Jesus disse isso na sua palavra, enquanto nós estivéssemos aqui, mas o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e nós temos força, nós temos capacidade de suportar tudo isso, porque Jesus suportou primeiro, mas ele garantiu que um dia nós teremos um tempo de paz eterna, um tempo de eternidade com Cristo, um tempo de qualidade na qual ninguém poderá mais tocar na sua e na minha vida. Então, esse momento se dará com o arrebatamento da igreja, com as bodas do Cordeiro e com a implantação do reino milenial. O reino teocrático de Jesus, o reino tão sonhado pelo mundo, que vive na utopia, mas que a igreja já sabe que um dia passará por esse período tão maravilhoso que a Bíblia nos revela. Então, o período do milênio será uma amostra ao homem do que será a eternidade com Cristo. Então, o período do milênio é só uma amostra ao homem de como o governo de Cristo será eterno, um governo de paz, de tranquilidade, de louvor, de regozijo e de glória ao nome do Senhor. Então, subtópico 1.1. Mas antes de eu entrar no subtópico 1.1, eu quero aqui dar uma ajuda aos professores didática aqui dentro da palavra do nosso Deus. Professores, leiam Isaías capítulo 2, que fala sobre milênio, Isaías capítulo 4, Isaías capítulo de número 11, Isaías 9, Isaías 35. Então, se vocês lerem esses textos de Isaías, vocês vão ter uma compreensão muito melhor de como será a realidade do milênio. Vamos para o tópico 1.1. Satanás é preso por 1000 anos. Lembra? Quando Jesus tratou com a besta e com um falso profeta, com o anticristo e o falso profeta. Então, após isso, Jesus vai tratar com Satanás. Satanás será preso por 1000 anos. No capítulo 19, vimos o juízo divino sobre o anticristo e o falso profeta. Estes foram lançados vivos dentro do ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19, 20. Então, Jesus tratou com o anticristo e com o falso profeta bem no finalzinho do período da grande tribulação. E após esse momento, agora chegou a vez de Jesus tratar com Satanás. Jesus irá amarrar Satanás por 1000 anos, então Satanás não terá mais poder de atuar. No livro de Jó, vocês lembram quando no livro de Jó está escrito assim, presta atenção. No livro de Jó vemos o diabo rodeando a terra, tá vendo? O diabo rodeando a terra para procurar tragar a vida de alguém. Porém, mas depois da segunda vinda de Cristo, ele não mais passeará, porque ele estará preso por 1000 anos. Ele não vai poder mais estar circulando por aí. Hoje ele ruge ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Hoje ele é o responsável por toda a maldade que há por trás no mundo espiritual, porque está solto, está atuando. Mas nós sabemos que no período milenial, ele será preso e amarrado, com correntes. Os anjos irão amarrar ele, Jesus irá dar autoridade para que Satanás seja preso por 1000 anos. Aí começará um reino de paz
porque pensa um mundo sem o maligno neste mundo, pensa um mundo como seria se não fosse a atuação do mal. O mundo seria diferente de hoje, irmão. Tudo que é maldade que nós vemos hoje, as pessoas sem amor, as pessoas buscando os seus próprios interesses. Então tudo isso é reflexo do mal. As pessoas não têm mais amor para ninguém. Hoje o mundo está caminhando a passos largos para aumentar e intensificar a maldade, mas nós sabemos que Jesus vai vir para acabar com tudo isso. Mas com a segunda vinda de Cristo ele será preso por 1000 anos. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Então, o dragão, a antiga serpente, aquele mesmo que atuou lá no Jardim do Éden, seduzindo ali Adão e Eva, é o mesmo que estará aqui no período da grande tribulação, dando o seu poder e seu poderio para o anticristo e o falso profeta fazer uma bagunça aqui após o arrebatamento da igreja, irmão. Então, o mundo viverá algo inédito, 1000 anos sem nenhuma atividade satânica. Eita glória! Pense, irmão, viver 1000 anos sem uma atuação maligna. Será maravilhoso demais, será uma bênção esse momento, será um momento que com certeza eu queria estar lá agora no período milenial para viver tudo isso, para acabar com essa luta, essa dificuldade, a enfermidade, provação, então é tentação. Então nós precisamos estar lutando todos os dias, estar orando todos os dias, estar jejuando todos os dias, para que o inimigo não tenha brecha em nossas vidas, porque ele trabalha 24 horas para tentar nos derrubar, nos afastar da presença do nosso Deus. Mas nós sabemos que um dia Jesus tratará com ele e ele irá ter o seu fim que ele merece. Somos informados porque e para que não mais engane as nações. Então, ele será preso para que não engane mais as nações. Apocalipse 23. Hoje, embora Satanás seja solto e atua no mundo com seus demônios, nós recebemos o poder de Cristo para, em nome dele, desfazer todas as obras do diabo. Este poder está acessível agora mesmo ao que crê. Eu tenho certeza que aqui na plataforma, aqui no canal, tem homens e mulheres de Deus que têm acesso a esse poder de Deus, que têm acesso à autoridade dada por Jesus para desfazer as obras do diabo, para repreender o mal, para que Satanás não tenha poder sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre meus negócios, sobre os meus irmãos da igreja. Então, hoje nós temos acesso a esse poder. O mundo não tem esse poder, mas nós, como igreja do Senhor, recebemos esse poder. Porque sabe por quê? Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem chamados filho de Deus. Então, o Senhor disse assim, eis que eu vos dou poder. Então, o Senhor deu poder para a igreja para repreender a ação maligna do diabo. Amém, meus amados irmãos? Vamos para o subtópico 1.2, a partir de Jerusalém. Então, Jesus implantará o seu reino e a partir de Jerusalém, Jesus governará o mundo. Então, vamos ver aqui, a promessa feita a Abraão com relação à terra e à sua semente, Gênesis 12, 1 a 3, e Davi com relação ao seu trono e o seu reino, cumprirão no milênio. Então, quando Deus ele chama Abraão, lá no capítulo 12, ele fala, Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. E o Senhor prometeu dar uma terra para Abraão, e essa terra com certeza seria dos seus descendentes. Sabe por quê? Quando lá no livro de Mateus, capítulo 1, verso 1, na genealogia de Jesus, está lá escrito lá que Jesus, ele é da genealogia de Abraão e de Davi. Então, Jesus é o herdeiro de Abraão e o herdeiro de Davi. Então, Abraão com a terra e Davi com o reino e o trono. Jesus falou que o reino de Davi não teria fim, que não faltaria herdeiro, e o trono de Davi seria eterno. Isso se cumprirá com Jesus governando no milênio, porque o governo de Jesus será eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pensa num tópico maravilhoso. Naquele tempo chamarão Jerusalém trono do Senhor, todas as nações se juntarão, e ela ao monte do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo os propósitos do seu coração maligno. Então, a partir de Jerusalém, Jesus dominará o mundo e todas as nações virão até Jerusalém para receber palavra do Senhor, para receber as leis de Jesus, para receber ali a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir de Jerusalém, Jerusalém será a capital de Jesus governando. Daí porque muitas nações têm raiva de Jerusalém, sabe por quê? O diabo quer destruir Jerusalém, usando as nações vizinhas, as demais poderes deste mundo para destruir Jerusalém, porque ele sabe que a partir de Jerusalém
Jesus governará esse mundo com um tempo de paz e de prosperidade e de qualidade de vida. Então, oremos por Jerusalém. A palavra de Deus diz: orai pela paz em Jerusalém, porque nós sabemos que Jerusalém está no calendário de Deus, Jerusalém está na agenda do nosso Deus para que se cumpra a palavra do Senhor. Amém, meus amados irmãos? E virão muitos e vós dirão: vinde, subamos ao monte da casa do nosso Deus, que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, Jerusalém a palavra do Senhor. Está vendo? De Sião sairá a lei, lá de Jerusalém sairá a palavra do nosso Deus. Tudo isso que eu estou aqui mencionando, nesse tópico aqui, está onde eu pedi para os professores não deixar de ler, antes de dar sua aula no domingo, ler Isaías capítulo 2, 4, 9, 11 e 35. Lá vocês vão encontrar tudo isso que eu estou falando aqui, o tempo que se dará o milênio, como será o governo de Jesus, do governo de paz. Amém, meus queridos irmãos? Então, aqui no comentário, vamos ler Jeremias. Esse texto que eu citei por último agora é Jeremias 3,17. Então, Jeremias, ao profetizar, Jeremias viu, após o cativeiro, Jeremias ele viu um tempo de paz, um tempo na qual verdadeiramente o nosso Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, iria reinar sobre a terra. Então Jeremias ele viu além do cativeiro. Então Jeremias profetiza essa palavra, que um dia haveria um tempo em que as pessoas procurariam o lugar santo, procurariam o monte, porque de lá sairia a palavra de Deus, a lei do nosso Deus. E ali as pessoas não iriam mais andar sob o segundo propósito maligno do seu coração. Então Jeremias, ele vê além do exílio um tempo que não haverá mais idolatria na Palestina, em que Jerusalém será chamado o trono do nosso Senhor. Então, nos dias do milênio, o Jerusalém será chamado o trono do nosso Deus. Local esse na qual o anticristo, no período da grande tribulação, tentará entrar ali no templo, tentará forçar ali os israelitas, os judeus ali adorarem, mas nós sabemos que ele não é digno de adoração. Só quem é digno de adoração é o nosso Senhor Jesus Cristo, e esse trono está reservado para o Senhor governar no período milenial. Subtópico 1.3, Jesus, o Rei Universal. Então, esse tempo de profunda transformação no mundo, que é o período milenial, será um período universal, na qual Jesus governará para todos. No milênio, Jesus governará sobre todo mundo. Há várias passagens na Bíblia que mostram isso, mas uma, sem dúvida, emblemática é a estátua de Nabucodonosor. Olha aí, que viu no sonho: tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, e essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. Vamos passar para o outro lado. E sua vista era terrível. Irmão, então, aqui, o profeta Daniel, muitos anos antes de Cristo, ele teve essa visão de como seria os governos até a chegada do governo milenial. Então, o rei Nabucodonosor teve um sonho, se atormentou, convocou todos os sábios e entendidos do reino para que ele desse a interpretação, porém ninguém foi achado com tamanha sabedoria para interpretar o sonho do rei. Porém, Deus teve misericórdia ali do seu servo Daniel e de seus amigos, e ali Daniel lhe traz a interpretação do sonho ao rei. Tanto é que o rei sonhou com uma estátua, e essa estátua ela era composta de vários metais, de vários materiais, na qual cada um dos metais era a representação de um reino, de um governo, mas governo humano, governo gentil. Vamos ver? Então Deus mostrou o futuro do mundo sob o Império Gentílico, identificado metaforicamente através dos materiais da estátua. O primeiro material da estátua era o ouro, metal precioso, que simbolizava ali a cabeça, que era a cabeça da estátua, e esse ouro representava ali o governo da Babilônia, um governo forte, um governo poderoso. Mas nós vemos que o próximo metal dessa estátua era o peito e os braços de prata, ou seja, um metal inferior, que seria um governo que iria depois dominar a Babilônia. Então, na profecia de Daniel, na revelação, um governo inferior iria dominar a Babilônia. Então nós vemos que Babilônia foi invadida pelos medos e os persas, ou os mesopersas, e passaram a governar o mundo. Após esse governo mesopersa,
veio o governo dos gregos, que aqui é simbolizado pelo ventre e o quadril, que é o de bronze da estátua, que o rei teve esse sonho. Então, Daniel interpretou. E um outro reinado aqui, que eram as pernas de ferro e os pés de barro. Então, nós podemos ver que seria um tempo, um governo forte, mas ao mesmo tempo um governo fraco, um governo vulnerável, que seria esse governo representado os pés da estátua de ferro e barro, que seria o governo dos romanos. Quando Jesus ele chega à Terra, os gregos já haviam sido dominados pelos romanos e os romanos dominavam o mundo na época de Jesus. Então, nós vemos que o governo romano era um governo forte, era um governo poderoso, mas frágil, tanto é que se dividiu em várias partes. Então, o governo é o governo de ferro e de barro. É um governo forte, mas ao mesmo tempo frágil. Mas aí, Daniel traz uma revelação na palavra e diz que Deus iria levantar nesse período um governo, e seria um governo eterno, e esse governo, com certeza, seria o governo de Jesus, é o governo milenial, na qual esses governos que o profeta Daniel dá interpretação ao rei da estátua seriam governos transitórios, seriam governos passageiros, seriam reinos injustos, reinos que passariam. Porém, Deus ia levantar o reino na qual o Senhor prometeu da descendência de Davi que o seu reino seria eterno. Então Deus levantou um reino eterno daquele povo que estava lá no cativeiro, que não era mais nação, que não era mais ninguém. Um dia Deus iria levantar alguém que ia estabelecer e continuar a descendência de Davi, e esse alguém é Jesus de Nazaré, que nasceu como homem, viveu como homem e ali assumiu o governo do rei Davi. Então Jesus é o filho de Davi nas profecias. Então Jesus é o rei que reinaria eternamente. Não Davi e nem seus filhos, mas o descendente real de Davi seria Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Então Jesus, ele é esse governo que Daniel teve essa interpretação ali na Babilônia. Então Daniel ele viu um pouco do milênio, ele viu um pouco do decorrer da humanidade. Então Daniel traz essa revelação maravilhosa, tá vendo? Mas nos dias deste rei, Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Então é o reino de Jesus que não será passado para outro povo, porque é um reino eterno. Aleluia. Professores, anote isso aí. O reino de Jesus é um reino eterno. Então é desse reino que Daniel estava falando aqui, desse reino que não teria fim, que não terá fim, que é o reino de Jesus. Olha aqui, ó. E não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Então, todos esses reinos passaram, foram destruídos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, o reino de Jesus é eterno. O cristão, a andar em obediência à palavra de Deus, já vive sob a autoridade de Cristo e sente as bênçãos deste rei amoroso. Aleluia. Então, é o que eu expliquei no início. Eu e você que já somos de Jesus, que já decidimos fazer parte do povo de Deus, já sentimos esse reino dentro de nós. O reino teocrático de Jesus já habita dentro de nós. O reino invisível de Jesus, ele está dentro de nós. Lembra da oração que Jesus fez? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Então, esse reino hoje ele já está implantado dentro de mim e de você, mas um dia ele será implantado para todos, a humanidade, para todos aqueles que estiverem no período do milênio e passarão a gozar de maneira física desse reino. Será um governo físico. Hoje nós vivemos um reino espiritual dentro de cada um de nós, porque assim nós cremos. Aqui no comentário há 3 estágios na obra de Cristo como mediador, como Jesus como mediador desse reino, como Jesus como governo. A sua obra profética cumprida durante o seu ministério terrestre, Jesus cumpriu para o ministério profético, e a sua obra como sacerdote começou lá na cruz, quando ele morreu, entregou a sua vida por todos nós. Ele foi o cordeiro e foi o sacerdote. E também durante a sua obra como rei, começando com a sua segunda vinda. Na segunda vinda de Jesus, começa a sua obra como rei, começando com a sua vinda e continuando durante o milênio. Então, esse terceiro estágio aí será quando Jesus voltar. Aqui na lição de número 10 que nós tivemos, a volta do grande rei, se iniciará esse terceiro estágio aí da obra de Jesus Cristo,
que se dará com o milênio. Amém, meus queridos irmãos? Tópico 2, a definição do milênio. Milênio é um período de 1000 anos, 6 vezes encontramos no capítulo 20 do Apocalipse referência a este período, ou seja, é um tempo de 1000 anos. É um tempo a qual Satanás será amarrado, lançado no abismo, já explicamos sobre isso. Vamos para o subtópico 2.1. Derramamento pleno do Espírito Santo. Há de ser que depois derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos terão sonhos, vossos mancebos ou vossos jovens terão visões. Isso está lá em Joel capítulo 2, verso 28. E esta conhecida profecia de Joel é mencionada por Pedro no dia de Pentecoste. Tá vendo, irmão? Desta forma fica claro que esta profecia começou a se cumprir no mundo no derramamento do Espírito Santo. Mas nós sabemos que quando Jesus estabeleceu o reino milenial, pensa como foi maravilhoso a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. É um momento glorioso que a igreja primitiva viveu. Pensa no período do milênio, nós recebendo todos os dias esse derramamento do Espírito Santo, sem parar. Todos os dias será um momento de adoração, de gozo, de alegria, porque estaremos vivendo o período do milênio, o período na qual Jesus estará governado. Será um reino terrestre, mas de profundo caráter espiritual, na qual nós receberemos derramamento do Espírito Santo de maneira diária. Não só naquele dia de Pentecostes, mas no dia a dia, eu acredito que nós receberemos esse derramamento no milênio, onde os santos têm comunhão e apatia espiritual e frieza, e as coisas de Deus darão lugar, e frieza para as coisas de Deus darão lugar a um fervor genuíno, ao amor por toda parte. Então, hoje, essa frieza espiritual que nós vivemos aí é falta de derramamento do Espírito Santo, mas nós sabemos que no milênio isso não faltará, porque o derramamento do Espírito Santo com certeza será contínuo. Mas aqueles que buscam o Espírito Santo, que têm intimidade com o Senhor, mesmo vivendo um mundo de caos, um momento de tanta dificuldade que nós passamos, ainda recebe a presença do Espírito Santo todos os dias. O Espírito Santo de Deus visita. Então, se o Espírito Santo de Deus tem te visitado, glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque você é uma raridade. Você em milhares e milhares, você é um dos poucos que ainda recebe a presença do Espírito Santo de Deus nesses últimos dias que nós estamos vivendo, um tempo de frieza espiritual, um tempo em que o amor está se esfriando e a iniquidade está se multiplicando. Esse tempo que a igreja, aqueles que buscam a presença do Espírito Santo, estão ainda recebendo o Espírito Santo de Deus. Enquanto este tempo não chega, cabe ao cristão buscar de todo o coração uma vida cheia do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo hoje está acessível a todos, mas nós sabemos que por causa do pecado, por causa da dificuldade como tem na vida espiritual, muitas vezes ele entristece o Espírito Santo e o Espírito Santo não atua de maneira como deveria na vida da pessoa, porque ela não dá espaço. Mas todos aqueles que deixam ser dominados pelo Espírito Santo de Deus, com certeza gozam das bênçãos espirituais e gozam da vida cheia do Espírito Santo. Então, eu profetizo em nome de Jesus, na vida de todos os alunos aqui do canal, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário afastar o pecado, afastar as coisas que te levam para longe de Deus e se aproximar de Deus a cada dia, porque com certeza você será cheio do Espírito Santo. Vamos para o tópico 2.2, um tempo de manifestação do Rei. O Senhor Jesus é a figura central do mundo. Então, nesse tempo, Jesus será a figura central do mundo. Então, Jesus ele é o tema central hoje da Bíblia Sagrada, mas no período do milênio, Jesus será o tema central. Todos os olhos, todas as pessoas estarão voltados para Jerusalém, para o trono de Jesus, porque ele será o tema central. O anticristo, por um período curto de tempo, no início da grande tribulação, ele queria conseguir isso, queria chamar a atenção de toda a humanidade, tentando se parecer com Jesus, mas no final não era, porque ele era mau, ele é um ser mau e não conseguiu. Mas Jesus será, sim, uma figura central no mundo, no período do milênio, porque Jesus é o príncipe da paz. Nada teria real significado na vida sem Jesus. O milênio, nada teria real significado da vida sem Jesus. O milênio não é exceção. Ele é o sol da justiça. Então, o sol da justiça brilhará e todos os povos, línguas e nações focarão em Jesus, porque Jesus será o tema central do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa lição é para nós glorificar o nome do Senhor, para nós exaltar o nome do nosso Deus,
porque ele sim merece toda a honra e toda a glória, porque ele é o sol da justiça, é em torno dele que as pessoas, as nações irão girar. Então, hoje, a Terra ela gira em torno do Sol. Segundo os cientistas e homens entendidos, a Terra gira em torno do Sol, porém, nascerá o sol da justiça, Jesus será o sol da justiça, e as nações em volta de Jesus, todos os olhares estarão para Jesus, que será o sol da justiça, e tudo girará em seu redor. Malaquias 4:2, isso é profecia, o sol da justiça. Em sua segunda vinda, Cristo é o filho de Abraão e tem direito sobre todo o território de Israel. Lembra que eu falei lá que no capítulo 12, no verso 1, 2 e 3, Deus ele promete para Abraão a terra. Então, Jesus, como descendente direto de Abraão, ele tem direito de governar sobre esta terra. Vamos ver aqui Mateus 1, que eu falei ainda agora, aqui, ó, bem no início, bem no capítulo 1, verso 1 de Mateus. Está escrito aqui, o livro da genealogia de Jesus. Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, profeticamente, Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Então, Jesus ele tem sim autoridade e poder para governar no milênio, porque ele é descendente direto de Abraão e de Davi. Então, filho de Davi, sendo assim herdeiro e direito ao trono e ao governo. Então, como filho de Abraão, ele tem direito à terra, e como filho de Davi, ele tem direito ao governo e ao trono. Aleluia! E, como sendo filho de Deus, tem direito de governar sobre a minha e a sua vida. E também, vamos aqui embaixo, o Filho do Homem mostra seu poder de estabelecer e exercer juízo, e deu-lhe poder de exercer juízo, porque ele é o Filho do Homem, ele é o Rei dos Reis, é o Rei de toda a terra. Então, o Senhor é o Rei de toda a terra. Aleluia. Vamos para o subtópico 2.3, o reino de justiça do Messias. No mundo de hoje, não são poucos os escândalos de corrupção, olha, irmão, de corrupção, assassinatos, violência, que muitas vezes ficam impunes. Sabe que isso é um tempo de injustiça que nós vivemos. É um tempo em que não se pratica a justiça no mundo. Os governos são injustos, causando revolta e desânimo. Quantas vezes, como eu citei na lição passada, dá vontade de desistir, dá vontade de desanimar, porque são tantas pedradas, são tantas lutas, dificuldades que nós passamos, mas nós sabemos que Jesus tratará com cada um desses que praticam injustiça sobre a face dessa terra e principalmente entristecendo o coração daqueles que servem a Jesus de verdade. Então, bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição por causa do nome de Jesus. Porém, no milênio não mais haverá injustiça, será estabelecido na terra a justiça de Deus. Aí sim, aí não tem governo de direita, de esquerda, não tem nada disso. Não terá essa bagunça que tem no mundo hoje, não. Será o reino do nosso Deus, um reino de justiça, na qual não tem falha, na qual não tem problemas, na qual não tem dificuldade, porque será o governo de Deus. Não, é um governo na qual não terá momentos de tristeza para o homem, momento de angústia, não, porque será o governo de Deus, um governo justo, na qual o Senhor julgará todos com justiça. Então, o Senhor vai dar a cada um segundo ali o que a pessoa comete. Então, será um tempo de justiça, não será um tempo de injustiça. Quantas pessoas hoje são condenados, são injustiçados, são até condenados por não ter praticado crime algum, porque o homem, a justiça do homem, infelizmente, ela é falha e é injusta. E muitas vezes aqueles que têm um pouco de capital financeiro conseguem se sobressair sob a justiça e conseguem bons advogados e muitas vezes ficam impunes. Aqueles que não têm um bom advogado aqui nessa terra, porém, muitas vezes são condenados. Mas nós temos o advogado dos advogados e nós sabemos que um dia todos nós seremos justificados pelo nosso Deus aqui de maneira correta. Neste tempo, Jerusalém, capital do governo de Cristo, será conhecida como cidade de justiça. Ó, Isaías 1:26. Ó. Olha que eu falei para ler o livro de Isaías. O mundo dirá, dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará, porque para que não se abale, ele julgará os povos com retidão. Então, é só no período do milênio que as pessoas serão julgadas com retidão e com equidade. Então, hoje não adianta a gente colocar nossa confiança 100% na justiça brasileira ou de qualquer país do mundo, porque nós sabemos que os homens são falhos. Nada é 100% nessa terra, só será 100% a justiça quando Jesus estiver governando, quando Jesus ser o sol da justiça em que todos estarão ao redor de Jesus. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o 3.1. Não, é tópico 3. As características do milênio. Então vamos ver as características do que irá acontecer no milênio. O mundo viverá seu ápice e todas as áreas por ocasião do milênio. Mudanças significativas e profundas serão vistas. Olha aí, irmãos. Por exemplo, no reino animal, onde acabará a ferocidade dos animais. Estes ficarão mansos. Estará em Isaías 11:6. Vamos ler Isaías 11:6 rapidinho, meus irmãos? Só para a gente ter uma noção do que o escritor quis tentar passar para nós aqui. 11:6 aqui, ó. O lobo habitará com o cordeiro, o leão se deitará junto com o cabrito. Pensa num momento maravilhoso. Hoje, é impossível hoje um cabrito se aproximar do leão sem o leão querer engolir o cabrito. O bezerro e o leão novo, o animal cevado, andarão juntos. Um pequenino os seguirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. A criança no peito brincará sob a toca da áspide, das cobras, irmão. Então, pensa no momento glorioso que nós vamos poder até criar leão no quintal da nossa casa no período milenial, porque será um período que até a ferocidade dos animais acabará, porque hoje os animais são ferozes, tudo é característica da maldade que tem no mundo, do pecado que está implantado no mundo, irmão. Na existência humana, enfermidades serão banidas. Então, pensa no período maravilhoso, será o período do milênio. Não teremos mais enfermidade, olha aí, não seremos mais acometidos por enfermidades, serão banidas. Teremos um mundo sem pandemia, sem Covid-19, sem coisa de macaco, sem nada disso. Será o reino em que as pessoas terão saúde, porque Cristo será o remédio das nações. Aleluia. E peste, principalmente peste, nós não vamos ser mais atacados. Hoje é gripe, é tanta coisa ruim nesse mundo, é câncer, é tantas doenças que estão surgindo, mas nós sabemos que tudo isso é consequência do pecado. Mas no período do milênio, isso tudo vai acabar. Aleluia. Então se alegre, igreja, se alegre, porque esse momento vai chegar. A sociedade experimentará os benefícios de fazer parte do reino de Deus. Então, é só nesse momento que nós vamos ter paz, porque hoje pensa, você está com um parente doente, um parente internado, em estado terminal, uma doença incurável, pensa que você fica atribulado, com dificuldade, é normal, porque é parente, é pessoas amigas, mas no período do milênio, nós gozaremos de um período de paz, num período do reino de Deus, na qual nada disso mais nós precisamos passar. 3.1. Armas viram instrumentos agrícolas. Está na Bíblia isso, viu, irmãos? Armas virarão instrumentos agrícolas. Espada virarão instrumento para roçar o campo. No milênio, todo o gasto com poderio militar será revertido para a produção de alimento. Olha aí que maravilha. Bem-estar sob seu governo. Cristo não, sob o governo de Cristo. Não veremos mais. Não, sabe por que as armas viram instrumento agrícola? Porque não teremos mais guerra. Não teremos mais nação contra nação, reino contra reino, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Sabe por quê? Tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é consequência do mal. Então, se o mal não estará mais atuando na terra, Satanás estará preso, os homens não terão mais por que estar guerreando um com o outro. Sabe por quê? Lá em Tiago 4 fala assim: de onde procede as guerras e contenda, senão dos prazeres que medita a vossa própria carne, ou seja, da vontade da carne, da vontade do mal, daquele que tenta nos afastar de Deus todos os dias. Então não terá mais nação se levantando contra nação, um tempo único, singular para a humanidade, que eu vivo ao longo de sua história. Muitas guerras, conflitos que resultaram em sofrimento, fome e muitas mortes. Quantas pessoas já foram ceifadas pela guerra? Essa guerra atualmente que está acontecendo na Europa aí, da Rússia contra a Ucrânia, quantas pessoas já morreram? Sabe o que é isso? É busca pelo poder, é o poder do mal atuando, é Satanás trabalhando por trás de tudo isso para incitar a guerra, nação contra nação. Aí as outras nações vão querer atuar também. Pode-se começar uma guerra muito grande no mundo. Então tudo isso são as características do mal, de tudo aquilo que Satanás por trás de tudo isso está criando para que o homem guerrie um com o outro, para que se destrua. Mas no período do milênio isso não mais acontecerá. Aleluia. Ele exercerá o seu juízo sobre a gente e repreenderá muitos povos. Estes se converterão a sua espada em enxadões, e as suas lanças em foice. Está vendo? Espada se tornará em foice. Aleluia, para cortar ali o mato. Não mais para cortar seres humanos.
Em foice não levantará espada, não se levantará nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. As pessoas não terão mais por que guerrear, porque é como eu acabei de explicar, a guerra é por causa do mal, por causa do pecado. Então, se as pessoas não vão mais estar nesse período, não vai ter mais por que guerrear. Isso está em Isaías 2,4, olha aí que eu citei Isaías 2,4, e Malaquias 4,13. Talvez você diga, pastor, mas onde você tirou essa ideia? Onde o pastor Ilha Barros tirou essa ideia de que armas virarão um instrumento agrícola no período do milênio? Está na palavra do nosso Deus, irmão. É só estudar que a gente pode entender a palavra de Deus. Então, está tudo aqui. Um dos títulos de Cristo visto pelo profeta Isaías terá o seu cumprimento pleno no milênio. Príncipe da paz. Isaías 9,6. Um menino nos deu, um menino nos nasceu. Aqui, ó, vou ler para vocês aqui, ó. A gente 9,6 aqui, ó. Porque o menino nasceu, o filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Será filho, ele será pai, será conselheiro, será Deus forte, mas será príncipe da paz. É por isso que será o reino de paz. Então, essa é uma das principais características que Isaías viu no governo de Jesus, no governo eterno de Jesus, um tempo de paz. Então, não precisará mais de armas para guerrear, armas serão usadas para plantar, para que nós possamos ter alimento de qualidade. É a aplicação aqui da nossa revista, nosso tópico. Esta paz que excede todo entendimento está disponível aos que servem a Cristo, que mesmo nas mais difíceis situações pode gozar da paz em Deus. Enquanto o mundo está em guerra, as pessoas estão se levantando nação contra nação, nós cristãos estamos gozando sim da paz, porque nós temos Jesus, que é o príncipe da paz. Aleluia. O mundo fala em paz, mas está preparado para mais uma guerra. O mundo procura paz, busca paz, faz acordo de paz, mas a qualquer momento pode estourar guerra, porque o mundo já age no maligno. 3.2. O homem voltará a viver muitos anos. Uma das características do milênio aqui é que o homem voltará a viver muitos anos. Lembra, no passado, os homens, no período antediluviano, os homens viviam 1000 anos, 900 anos, mas o homem passou a viver menos por causa do pecado. Quando Deus criou o homem, criou para viver para sempre. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Então, 1 Coríntios 15, 21 fala que por um homem entrou o pecado no mundo, mas glória a Deus que por um homem também o pecado foi tirado do mundo por causa de Jesus Cristo. Mas no milênio a Bíblia parece mostrar, viu, irmão? Indica. Como ocorreu no período anterior ao dilúvio, os homens voltarão a viver de forma prolongada. Se o pecado e a ação demoníaca militaram e reduziram a existência humana, a ausência de Satanás e a presença redentora de Jesus na terra certamente dará ao homem um novo tempo em que tange a existência e a sua duração e qualidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, com o pecado, o homem passou a viver menos, mas tudo indica que quando Jesus amarrar Satanás não estiver mais atuando e o governo de Jesus estiver estabelecido, certamente o homem poderá viver mais e com qualidade de vida. Irmãos, hoje a busca pelo poder, a busca pelo financeiro, faz com que hoje até os nossos alimentos, as coisas que nós consumimos, vêm com tanto agrotóxico, com tanta química, que, por exemplo, um frango que antigamente era 6 meses, 1 ano para ser abatido, hoje com 40 dias já precisa abater o frango porque ele começa a adoecer. Sabe o que é isso? É o mal sobre a terra, as pessoas em busca de poder, de poder econômico. Então, tudo isso são características do mal. Então, por isso, nós ingerimos alimento aí de tudo quanto é natureza aí, de coisas ruins dentro do nosso alimento. Infelizmente, está em tudo, viu, irmão? Não tem para onde escapar, não. É só aqueles mesmo que estão plantando lá na sua rocinha que tem coisa natural, ali coisa sem agrotóxico, mas nós sabemos que tudo que nós ingerimos é o que está trazendo a redução da nossa vida. Então, quem vivia 100, 150 anos, hoje o máximo que está vivendo, se cuidar bem da saúde, é 90, 100 anos no máximo. Vamos para o tópico 3.3. Toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Não se fará mal nem dano algum. Tá vendo? Olha Isaías aqui no meio. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte
da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe o que está escrito isso? Isaías 11:9. Por isso que eu falei, o livro do profeta Isaías é um livro que teve muitas revelações acerca do milênio. No milênio, o conhecimento sobre Deus e sua palavra revolucionará a ciência, os saberes, teoria como evolução das espécies, que mostra o homem surgindo como a evolução natural do macaco, serão abandonadas. Ideologias nefastas que destroem os princípios e valores caros à humanidade. Com a ideologia de gênero, serão substituídas por um conhecimento e saber que ficou limitado ao homem por causa do pecado. Olha aí, imagine as descobertas científicas, a revolução tecnológica, produção e conhecimento que acontecerão no milênio. Então, hoje, os cientistas, os homens que se dizem entendidos, procuram resposta para tudo e com eles está a última palavra, que é a ciência, mas nós sabemos que a última palavra é do nosso Deus. Então teve coisas que Deus não permite o homem ser revelado por causa do pecado. Então, no período do milênio, os homens serão dotados de inteligência, porque estarão no governo de Jesus Cristo. Então, o conhecimento se multiplicará. Então, Deus, ele dará sabedoria àqueles que estarão no milênio. Então, hoje, tudo que nós temos hoje de tecnologia, robô, coisa de climática, sobre a natureza, sobre a biologia, irmão, vai ser fichinha perto do que acontecerá no milênio, porque até aqueles que não teriam capacidade nos dias de hoje de ter todo esse conhecimento terão no período do milênio, porque o homem será mais inteligente. Então, assuntos como a teoria do macaco, que o homem criou, essa versão aí que o homem veio da evolução do macaco, tudo isso nós aprenderemos que é mentira, que é uma grande enganação da ciência, é uma grande enganação da humanidade para tentar dar explicação a tudo. Então, para tentar negar a criação do nosso Deus. E a ideologia de gênero, na qual o mundo hoje caminha passos largos para tentar implantar essa ideologia maligna nas nossas vidas, dizendo que homem não é mais homem, que mulher não é mais mulher. E nós sabemos que nosso Deus criou macho e fêmea. Então, nós não compactuamos com essa ideologia de gênero. Mas no período do milênio, nós iremos ter entendimento de tudo isso. Por que os homens criaram essas teorias que nós temos hoje? Porque os homens estão com um entendimento limitado. Os homens estão com entendimento limitado por causa do pecado. Hoje nós não utilizamos nem a metade do conhecimento que era para nós ter, que nós, como criatura de Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, era para nós ter um conhecimento muito maior. Hoje nós temos, mas pela nossa incapacidade por causa do pecado, nós não conseguimos hoje alcançar um nível de conhecimento tão alto. É claro que hoje nós temos tecnologia, temos aí um avanço da ciência, mas isso nada será comparado ao que acontecerá no milênio. Eu e você seremos mais inteligentes. Aleluia. Então te alegra, irmão, te alegra, irmã, porque você será uma pessoa muito mais inteligente no período do milênio. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu espero que com essa lição nós podemos ter um pouquinho da demonstração do que será o milênio, de como se dará o milênio, o que acontecerá no milênio. Então nós estudamos aqui hoje que o milênio, Satanás será um reino estabelecido por Deus no final do período da grande tribulação. Jesus estabelecerá o reino milenial, Satanás será preso nesse período, Jesus vai governar o mundo a partir de Jerusalém. Então, a partir de Jerusalém, todos os povos serão ali levados para Jerusalém para aprender com o Senhor. Jesus será um rei de todos, governará para todos, com justiça, com equidade. Então, será um reino na qual Jesus estará governando. Será um reino de derramamento total do Espírito Santo. Nós seremos cheios do Espírito Santo. Será um tempo de manifestação do rei. Jesus será o tema central ali do governo. Jesus será o sol da justiça, que brilhará para todas as nações. E nós teremos um reino de justiça do Messias nesse período do milênio. Então nós aprendemos hoje que no período do milênio, armas de guerra, armas humanas hoje serão usadas como tecnologia agrícola para melhorar a vida dos seres humanos. E também aprendemos que Jesus, haverá a possibilidade de voltar a vivermos mais, porque não teremos mais pecado, Satanás não estará mais atuando nesse período. Então eu acredito que nós viveremos. Quem sabe eu não vou viver aí uns 1000 anos dentro do milênio. Eita glória, será um tempo maravilhoso. E também que a terra se encherá do seu conhecimento, no homem ficará.
mais inteligente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que com essa lição eu tenha te ajudado, professor, você que vai elaborar a sua aula no domingo. Algo que eu falei aqui pode acrescentar dentro da sua aula. Eu espero que em nome de Jesus no domingo você tenha a capacidade de Deus, seja abençoado pelo Espírito Santo para que você dê uma aula na qual impactará os seus alunos, seus ouvintes. Você é um influenciador da palavra de Deus dentro da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Então, nosso Deus tem sim como te usar. Se você continuar aqui lendo a palavra do nosso Deus, assistindo aqui nossas aulas, meditando na palavra do Senhor, com certeza, domingo você dará uma aula maravilhosa. E eu quero agradecer a você que ficou até o final comigo, que ainda não se inscreveu no nosso canal. Por favor, me ajude, se inscreva aqui no nosso canal. Nós precisamos alavancar e chegar a 1000 inscritos nesse canal até o fim do ano. Eu estou crendo assim em nome de Jesus. E com a sua participação e com a sua colaboração, com certeza nós alcançaremos essa meta. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Querendo nosso Deus, semana que vem, eu estarei aqui de volta para lecionar a lição de número 12. É o trono branco e o juízo final. Fique ligadinho porque semana que vem tem lição nova e eu tenho certeza que eu e você iremos aprender. Fique com Deus e até a próxima lição, em nome de Jesus de Nazaré. Amém?